Meus irmãos, minhas irmãs, nós celebramos uma festa mariana, uma memória, Nossa Senhora das Dores. E hoje nós somos chamados a contemplar esse mistério de amor. Nós somos chamados a perceber nesse detalhe quão amados nós somos. Aquela morte na cruz, ela tinha um sentido. O sentido da nossa salvação. O sentido da nossa libertação. Da cura da humanidade. Ali naquela morte, estava sendo vencida a morte. Como o próprio texto sagrado, da Sagrada Escritura vai dizer, o último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus vence a morte morrendo. Ele mata a morte, ele assassina a morte. E depois ele ressuscita, para mostrar que a morte não venceu, que a morte foi vencida. E como que ele venceu a morte? Ele venceu a morte sendo obediente, sendo humilde, vivendo aquilo que ele deveria viver. Olha só, nós acabamos de ouvir a carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e salvou-o, né? Ele ressuscitou, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus. Diga comigo: Senhor, que nessa missa eu aprenda também o que significa a obediência a Deus. E aqui, o autor da carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Virgem Maria, ela recebeu a anunciação do anjo. O anjo a chamou cheia de graça. O Senhor está contigo. O anjo revela para ela um mistério. Ela seria a mãe do Salvador. Ela seria a mãe daquele que viria para governar com cetro de ferro, da descendência de Davi. E é bonito nós percebermos que essa disposição interior de unir-se à vontade de Deus, de querer a vontade de Deus, de buscar a vontade de Deus, sempre existiu no coração da Virgem Maria. Ela mesmo não entendendo, diante daquele mistério que estava sendo revelado, ela vai dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, não segundo a minha vontade, mas segundo a vossa vontade. Obediência, ela obedeceu. Depois ela vai à casa de Isabel, depois faz todo o processo da caminhada até Belém para o recenseamento, já começa a experimentar as dores, porque não tem lugar para o menino nascer, ele tem que nascer na estrebaria. Depois ela vai até o templo no 8º dia apresentá-lo, e lá ela recebe uma sentença. Esse menino vai ser causa de queda e de soerguimento para muitos, e uma espada de dor te transpassará a alma. Se você já viu uma imagem de Nossa Senhora das Dores, da Piedade, você vai ver que em algumas imagens existe uma lágrima nos olhos dela, mas também uma espada que transpassa o coração, que transpassa a alma. Nós costumamos dizer que a Virgem Maria sofreu o martírio da alma. Ela experimentou o martírio da alma, o sacrifício que ela viveu. Um outro evangelho que é proposto para o dia de hoje é aquele evangelho da perda do menino, com 12 anos. Todos nós estamos lembrados, né? É o último texto referente à infância de Jesus e à presença da Virgem Maria ali no evangelho de São Lucas. E aí a gente vai vendo as dores que ela vai passando. Depois, antes disso, ela teve que ir para o Egito, viveu a dor de fugir para proteger o seu filho que estava ameaçado, a dor da perda dele. E é interessante a gente perceber a submissão, aquilo que a vontade de Deus, estabelecida e acolhida por uma alma, a faz experimentar.
nas bodas de Caná, o que acontece? Ela vai lá e diz para ele: meu filho, acabou o... E ele diz: mulher, ainda não chegou a minha... Ela sabia o que era a hora. Ela sabia o que era a concretização da hora. Porque, como uma boa judia, ela também conhecia o profeta Isaías no capítulo 53, que falava do servo sofredor, do Messias que sofreria. Mas ela, uma mulher, e aí, aqui, algumas dicas para que nós possamos passar de pé, de coluna vertebral ereta, olhando para Deus e contemplando nele o sentido de todas as coisas. Como nós vamos passar pelos sofrimentos? E é importante nós percebermos isso. Todo sofrimento tem um fim, um único sofrimento que não acaba, e esse a gente tem que correr dele, é o inferno. O inferno é um sofrimento eterno. Por isso nós precisamos adequar a nossa vida à palavra de Deus. Nós precisamos adequar a nossa vida à sã doutrina da salvação. Nós precisamos viver a obediência a Deus, para que nós nos afastemos cada vez mais desse sofrimento que é eterno. Desse sofrimento ninguém vai experimentar o alívio. Mas toda dor, eu não sei se você já passou por grandes tribulações, por perdas, por momentos difíceis. Se você olhar para trás, você vai ver que você superou esses momentos, que eles passaram. Outros se avizinham. Acontece, porque a nossa vida aqui, a gente já reza isso na Salve Rainha. É um vale de lágrimas, não tem jeito. Mas a Virgem Maria nos ensina a como enfrentar os sofrimentos, as dores, as lutas, as perdas, as enfermidades. Em primeiro lugar, ela guardava tudo meditando no seu coração. Ela ouvia a palavra e colocava a palavra em prática. Ela rezava, ela tinha comunhão com Deus, ela confiava que Deus estava com ela. Existe uma força redentora nos sofrimentos que nós passamos, nos sofrimentos que nós vivemos, mas nós precisamos aprender a viver a dor e o sofrimento com Cristo. Ela estava de pé. E aí eu imagino, as mães que estão aqui e as que me acompanham de casa, inclusive a minha mãe que está lá também, se recuperando de uma cirurgia na vista, não é? Está acompanhando também. A mãe sempre quer pegar o sofrimento do filho. Se ela puder trocar com Deus, não é verdade? Deus, passa o sofrimento dele para mim, não deixa ele sofrer não. Mas ali ela estava de pé, dando força para ele, porque ela sabia que aquele sofrimento era isso que está no versículo 9, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna. Existe um documento que São João Paulo II escreveu, chamado Salvifici Dolores, salvos pela dor. Se nós aprendermos com a Virgem Maria, que a dor é redentora, se nós aprendermos a oferecer a nossa dor a Jesus, e entender que o apóstolo Paulo ensina, que nós completamos na nossa carne os sofrimentos que faltaram a Cristo, nós vamos entender o caminho da dor e vamos passar por ele de cabeça erguida, olhando para a cruz e dizendo: eu não estou sozinho. Olhando para a Virgem das Dores e percebendo: eu não estou sozinho. Eu trouxe um livrinho aqui, ele é fininho, é o Tratado da Conformidade com a Vontade Divina, de Santo Afonso Maria de Ligório. Aqui no capítulo 3 ele vai dizer assim: o grande ponto, porém, é abraçar a vontade divina em tudo quanto se sucede, seja agradável ou desagradável às nossas inclinações. Nas coisas agradáveis, mesmo os pecadores se conformam com a vontade de Deus. Os santos, porém, se unem à vontade divina, mesmo quando são desagradáveis e contrárias ao amor próprio. É assim que se prova o nosso amor para com Deus. São João de Ávila dizia: uma ação de graça no tempo da tribulação vale mais do que 1000 atos de agradecimento nos tempos onde nós estamos prosperando. Além disso, nós não devemos nos unir à divina vontade somente nas adversidades que nos vêm diretamente de Deus, como a doença, a desolação do espírito, a pobreza, a morte dos nossos parentes, mas também nos casos promovidos pelas criaturas, como o desprezo, a perda de reputação, a injustiça,
os roubos e todas as demais perseguições. Hoje, quando eu me preparava e rezava, me vinha a figura do cardeal Van Thuan, que é um cardeal vietnamita que foi preso pelo regime comunista. Nós estamos vendo aqui, pertinho de nós, um regime comunista prendeu padres, bispos, estão presos, porque são católicos, porque são fiéis ao Evangelho. Nós estamos vendo aqui, pertinho de nós, aquilo que aconteceu lá no Vietnã. E o cardeal Van Thuan dizia que naquele momento que ele ficou 9 anos numa solitária, na escuridão, sozinho, celebrava a missa na palma da mão, com a gotinha de vinho, com um pedacinho de pão. Ele adorava Jesus porque ele fez um sacrário com um papelão e ele guardava Jesus no coração. Fez uma cruz e escondeu no sabonete, porque não podia ter nenhum objeto religioso. E ele diz que as missas que ele celebrava eram votivas a Nossa Senhora, que ele cantava a Salve Rainha, e que ele sentia a presença de Nossa Senhora com ele aos pés daquela cruz. Eu quero dizer para você, se nós nos devotarmos o nosso coração à Virgem das Dores, a essa Virgem do Silêncio, a essa que sofreu o martírio da alma, em qualquer momento que nós vivermos, sejam eles aqueles permitidos por Deus que nos educam, ou usado pelos homens para nos ferir, para nos machucar, mas se nós soubermos viver a dor como aquela que soube permanecer de pé aos pés da cruz, como Van Thuan, vítima do regime comunista, como esses bispos, esse bispo e tantos outros padres, leigos, seminaristas que estão presos aqui, perto de nós, vivendo com a Virgem Maria, nós passaremos por qualquer sofrimento aprendendo dela. A cruz não é maldição, ela é instrumento de salvação, não somente para nós, mas para toda a humanidade. Se assim nós vivermos e com ela nós permanecermos aos pés da cruz, nós experimentaremos uma graça. Depois do sofrimento vem a alegria da ressurreição. O que ela via com os olhos dela, o que ela contemplava, era o seu filho dilacerado, mas o coração cheio de fé, de esperança, enxergava a vitória da cruz, enxergava a vitória sobre a morte, o projeto de Deus. Mulher, não chegou a minha hora. Ela vai até o servente e diz: fazei tudo o que ele vos disser, porque ela sabia que toda a dor de Jesus era para a salvação da humanidade. Traz a sua mão sobre o seu coração e diga comigo: obrigado, mãe. Obrigado, mãe, por me ajudar a entender um pouquinho mais nessa noite o mistério do sofrimento, o mistério da dor. Obrigado, mãe, por me atestar que eu nunca estarei sozinho. A Senhora estará comigo nos momentos de tribulação, de dor, de sofrimento, de perda, de cruz. E eu quero segurar na sua mão, ó Virgem das Dores, e aprender da Senhora que a dor vivida debaixo da vontade de Deus tem força de salvação, de redenção e de vida eterna. E junto com a Senhora, eu experimentarei a ressurreição e a restauração de todas as coisas. Me ensina a oferecer o meu sofrimento em favor da salvação daqueles que tanto precisam encontrar-se com Jesus. Obrigado, Virgem Maria. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pode aplaudir a Mãe das Dores, aquela que viveu o seu martírio na alma.